Olá, povo de Deus, Deus abençoe o seu dia, sua semana, Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Vamos continuando nosso estudo do livro da leitura, que estamos fazendo. Estaremos hoje fazendo a leitura de 2 Samuel capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 29, que está escrito assim. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. Estas palavras pareceu bem aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel desta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que são como o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns deles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, a que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, e nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho do Isai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, envia apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passes depressa a outra banda, para que o rei e o povo e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada, e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço
e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem de Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher daquela casa, disseram: Onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram a val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: Levantai-vos e passai as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. E vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa no lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zerua, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão, versículo 27. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, subiu filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Regelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxe a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. No capítulo 17, continuando um pouco da história de que foi lido pela pastora Maria no capítulo 16, sobre os conselhos de Aitofel e Husai a Absalão, na qual Absalão adota o aconselho de Husai, e Aitofel, que era como se fosse o maior conselheiro de Absalão, acaba, como não foi levado em conta o seu conselho, como não foi levado em conta a sua orientação, ele fica desgostoso e se enforca. Porém, podemos ver que o que Deus vai fazer para mostrar para todo Israel de novo, porque o Davi tá com seus 600 homens, com a sua equipe, com a sua família. Mas vai chegar a guerra, que vai entrar aqui no capítulo 18 pela pastora Maria, onde o exército de Absalão vai guerrear contra o exército de Davi, e todo Israel está junto com Absalão. Todos os homens de todas as tribos. Note, a cabeça foi feita, houve uma preparação na mente dos homens, das pessoas de Israel, para que pudessem se aliar com Absalão e se rebelar contra o rei, que foi um bom rei, que estava fazendo com que Israel vinha a ser conhecida e se tornar uma nação forte. Mas aqueles homens se uniram com Absalão.
Mas o que eu quero dizer para você é que se Deus colocou, ou se Deus falou que vai colocar algo nas suas mãos, este algo é para você, não é para mais ninguém. E eu costumo dizer que quem se mete com o ungido de Deus, coloca a sua cabeça a prêmio. Foi assim com Aitofel, foi assim com Absalão, foi assim com Saul, todos os que se levantaram contra Davi, foi assim com Golias, perderam a sua cabeça. Então, aquilo que Deus tem preparado para o seu escolhido ou a sua escolhida, é para ele e pronto. Podem as pessoas maquinar, podem as pessoas tramar, podem as pessoas se unificar e se unir contra ele, mas se Deus falou que Davi ia ter vitória, Davi sempre vai ter vitória. Se Deus falou que Davi ia ser rei e iria fazer da casa de Davi o reino de Davi, né, eterno, o reino de Davi próspero, Deus vai fazer e pronto. As pessoas podem até se levantar, podem até tentar contra, mas aquilo que é de Deus, que é a vontade de Deus, que é da palavra de Deus, vai prevalecer e vai permanecer, porque Deus vela pela sua santa palavra. Nós podemos ver aqui Davi enfrentando mais uma vez, né, toda a situação de ter que fugir, toda a situação de ter que se esconder, toda a situação de ter, né, como esconder as suas famílias, né, suas mulheres, aquelas que estavam com ele, dependendo dele. Então, aqui Davi já está com quase 60 anos, né, e imagine, uma coisa é ele praticar isso, fugir, né, se esconder, quando está no auge da idade, 25, 30, 35 anos, você tem um vigor, você tem o seu corpo, né, responde de uma maneira. Agora Davi aqui está com quase 60 anos, né, e o seu filho, o Absalão, ele está novo. Seu filho Absalão, ele está mais ou menos com 25, 26 anos, né, 24 para ser mais exato. Então, o corpo de Davi já talvez não aguentava mais, já não tinha o mesmo vigor que antes, mas mesmo assim, por zelo do povo, por zelo da tua família, por zelo daqueles que escolheram segui-lo, ele foge, né? Ele se esconde, ele tenta mais uma vez proteger, mas aquele que é ungido de Deus, ele recebe proteção, recebe força, recebe renovo, recebe cuidado, porque Deus prepara. E aqui no capítulo 27 até o 29 é algo tremendo, porque quando Davi chega ali em Manaim, né, as pessoas que ali estavam prepararam alimento, as pessoas que ali estavam prepararam roupas, as pessoas que ali estavam prepararam tudo para Davi. Afinal de contas, reconheciam que Davi era o rei, reconheciam que Davi era o rei. Então trataram com honra o rei, trataram com o rei com cuidado, e Davi sendo cuidado por essas pessoas. Olha, eles vão sair lá no capítulo 18, eles já vão para a guerra. Como é que você vai para uma guerra debilitado? Como é que você vai para uma guerra sem alimento? Como é que você vai para uma guerra sem força? Precisava desta provisão. E da mesma maneira que Deus proveu na vida e nos homens de Davi, eu profetizo que Deus vai prover na tua vida, porque o teu Deus é um Deus fiel e cuidadoso, tá bom? Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe e proteja você e sua família de todo mal. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus.